Retomando o tema ativo imobilizado, vamos nesse vídeo discutir o assunto depreciação, falando do seu conceito, métodos e contabilização. Em relação ao conceito de depreciação, é importante inicialmente a gente entender que a depreciação representa o consumo dos benefícios econômicos do ativo. Então, lembrando, o ativo imobilizado está registrado no ativo porque nós temos expectativa de que ele vá produzir benefícios futuros, porém, à medida que o tempo passa, ele vai naturalmente, pelo uso, pelo desgaste físico, por obsolescência, pela passagem do tempo, por uma série de fatores, perdendo essa capacidade de gerar benefícios futuros. Então, portanto, ele vai se depreciando, ele vai se consumindo. Esse consumo do ativo, esse consumo da capacidade dele de gerar fluxos de caixa futuros ao longo do tempo, reflete na depreciação. Então, a depreciação nada mais é do que o reconhecimento do consumo dos benefícios econômicos do ativo e que compreende esses fatores. Então, o uso esperado do ativo pela entidade é um fator importante que vai afetar a depreciação. Claro, o desgaste físico, inclusive muitas pessoas associam depreciação a desgaste físico, isso é correto, mas não é o único fator que afeta a depreciação. Claro que o desgaste físico vai fazendo com que o ativo vá perdendo ao longo do tempo a sua capacidade de funcionar e de gerar benefício, mas não é apenas o único fator. Obsoletismo técnico, ou seja, a mudança das tecnologias vão favorecendo essa redução de capacidade. Limites legais sobre o uso do ativo também afetam essa capacidade do ativo de gerar fluxos de caixa futuro, gerar benefícios. Então, todos esses fatores mostram que a depreciação objetiva capturar o reflexo da perda de benefício futuro do ativo ao longo do tempo. Alguns conceitos importantes para que a gente possa desenvolver os métodos, os critérios e os cálculos. A vida útil, que nós vamos definir como o período de utilização do ativo pela entidade ou a capacidade produtiva esperada. Então é importante entender que uma coisa é a vida útil econômica total do ativo. Eu posso ter, por exemplo, uma máquina que, em termos físicos, pode durar 50 anos. Mas a minha intenção, o meu objetivo, dentro da minha estratégia, dentro da minha capacidade, dentro da minha expectativa, não é ficar os 50 anos. Dentro da minha avaliação, eu vou ficar 8 anos com esse ativo. Então, para mim, para a minha contabilidade, para os meus números, a vida útil será de 8 anos e não de 50, porque essa é a minha intenção. Claro que a empresa pode ter a intenção de ficar até o fim da vida útil econômica do ativo e, portanto, a vida útil para ela seria a vida total do ativo em termos físicos. Isso pode vir a acontecer, não tem problema nenhum. Mas não necessariamente a vida útil para fins de depreciação tem que ser igual à vida total física do ativo. O valor residual é o valor esperado de venda do ativo ao final da sua vida útil essa que a empresa definiu como sendo a vida útil para ela. Então, por isso que pode fazer sentido existir um valor esperado de venda do ativo. Então, se eu definir que eu vou ficar com o ativo até o fim da sua vida física total, até ele não ter mais valor nenhum e não ter mais utilidade nenhuma, pode ser que esse valor residual tenda a zero. Mas se o ativo vai durar 50 anos e eu só vou ficar 5 anos com esse ativo, então ao final de 5 anos, provavelmente ele ainda tem bastante valor. Então eu não posso depreciar 5 anos o valor total do ativo, porque senão eu vou depreciar demais o ativo e vou refletir uma despesa exagerada na contabilidade e depois vou ter um ganho com a venda do ativo que também não representa a realidade econômica desse negócio.
Então, o valor residual ele é fundamental, especialmente quando existe essa vida útil menor do que a vida econômica e existe um valor de venda no fim da vida útil. O método de depreciação é o padrão no qual os benefícios vão ser consumidos, ou seja, vão ser levados para o resultado. Existem vários métodos, vários tipos de padrão, nós vamos falar disso na sequência. E o valor depreciável, que nada mais é do que o valor que efetivamente será levado para o resultado, será consumido na contabilidade, é a diferença entre o custo e o valor residual. Por isso a importância de definir valor residual. No momento em que eu tenho custo, digamos que o ativo tenha custado 1.000, mas eu digo que ao final da vida útil ele vai valer 400, então ao invés de depreciar 1.000, eu vou depreciar só 600, que é a diferença entre os 1.000 e os 400 que eu defini como sendo o valor residual. Em termos contábeis, o lançamento é relativamente simples. Vamos ter uma conta de resultado, que vai ser uma despesa de depreciação, e uma conta retificadora do custo do ativo, que será a nossa depreciação acumulada. E a contabilização vai ser um débito na despesa e um crédito na depreciação acumulada. Pontos importantes em relação ao processo contábil: o início da depreciação ocorre quando o ativo está em condições de ser usado, que normalmente coincide com o uso efetivamente, mas eventualmente se a empresa tiver o ativo em condições de uso, mas não vier a utilizá-lo por algum motivo, teoricamente a depreciação já teria iniciado porque já estão ocorrendo aqueles fatores. Desgaste físico pode vir a ocorrer, por exemplo, por tempo, pode estar ocorrendo obsolescência tecnológica, pode estar ocorrendo passagem do tempo por limite legal. Então a depreciação ela já teria começado, porque o processo de consumo já pode estar ocorrendo independentemente da empresa estar efetivamente usando ou não. Então, o ativo está em condições de ser usado, portanto, o processo de depreciação já tem início. E esse lançamento que nós mostramos de despesa de depreciação em contrapartida à depreciação acumulada pode ter uma lógica diferente se eu estiver falando de um consumo de um ativo que está sendo utilizado para formar um outro ativo. Por exemplo, se eu estou falando de uma máquina que está sendo utilizada para produzir um estoque. Então a depreciação da máquina vai se transformar em custo do estoque. Portanto, o crédito da depreciação acumulada vai virar um débito no custo do estoque, no custo de produção do estoque. E claro, quando o estoque for vendido, o custo do estoque vai para resultado, o que significa que dentro do custo do estoque vai ter lá um pedacinho, um componente de depreciação. Então, mais cedo ou mais tarde, a depreciação vai acabar desembocando no resultado, mas não como uma despesa de depreciação, mas sim como um componente de uma outra despesa ou de um custo. Em relação aos métodos, é importante observar que o método é uma escolha da empresa e ele deve refletir a maneira como o ativo é consumido por meio do uso. Então, se eu vou utilizar o método linear, por exemplo, o método de cotas constantes, é porque eu estou assumindo que o uso é relativamente linear, é relativamente constante. Se eu vou usar um método crescente ou um método de produção, é porque eu estou assumindo que esse consumo segue esse padrão. Então, o método ele reflete esse padrão de consumo da atividade. Os exemplos eu acabei citando, então, método linear é o método mais largamente utilizado pelas empresas, método de soma dos dígitos, de produção e outros métodos aí que as empresas podem usar. As normas contábeis não prescrevem, não fixam o método, isso significa que são as empresas que escolhem, mas a empresa deve sempre revisar a consistência do método para verificar se
aquela escolha continua fazendo sentido, e também os critérios, critério de vida útil, critério de valor residual, e sempre checar se isso continua fazendo sentido, no mínimo anualmente. Na sequência, vamos desenvolver uma explicação sobre o método de depreciação linear, que é o mais largamente utilizado. Esse método distribui o custo do bem uniformemente em função do tempo. Como nós já dissemos, é o método mais utilizado no Brasil, tanto pela simplicidade do cálculo, como também pela aceitação fiscal. A legislação fiscal acaba aceitando esse método como sendo o método utilizado para fins fiscais. Claro que as taxas de depreciação para fins fiscais são taxas pré-determinadas, que não significa que devem ser as taxas que a empresa deve seguir para fins contábeis, mas o método em si é um método aceito fiscalmente. E, com base nesse método, a despesa de depreciação vai ser calculada por esta fórmula, valor depreciável dividido pela vida útil. Então, a ideia é distribuir o valor depreciável de forma linear ao longo da vida útil. Vamos apresentar esse exemplo, que foi extraído do capítulo 10 do livro Contabilidade Financeira, em que a gente tem um caminhão sendo adquirido por 160 mil e há um valor residual de 60 mil, uma vida útil de 5 anos. Então, aquela situação que nós comentamos. O caminhão pode durar 8 anos, 10, 15, 20 anos, 30 anos, mas a intenção da empresa é ficar apenas 5 anos. E ela está avaliando que ao final dos 5 anos esse caminhão vai ter um valor de 60 mil. Então o que ela vai fazer? Ela vai depreciar apenas 100 mil, que é o valor depreciável. E a taxa de depreciação vai ser calculada com base nos 5 anos, então 100% dividido por 5, 20% ao ano, ou o valor depreciável 100 mil dividido por 5, que dá 20 mil por ano. O cálculo distribuído ao longo dos anos é apresentado nessa tabela, então uma despesa anual de 20 mil e na última coluna o saldo da depreciação acumulada. Como o próprio nome diz, ela vai se acumulando. Então vou lançando a despesa contra o ativo vai acumulando essa conta retificadora e ao final do quinto ano o que eu tenho é um custo de 160 menos a conta retificadora de 100. O que significa que eu tenho um saldo contábil líquido de 60, que é justamente aquele valor residual que nós definimos como sendo o valor presumível de venda no final da vida útil. Claro que esses critérios podem se alterar ao longo dos 5 anos. Como nós dissemos, a empresa deve revisar esses critérios ao longo da vida útil. Mas aqui nós estamos assumindo que esses critérios não foram alterados ao longo dos 5 anos. Em relação à contabilização nesse exemplo, como seria feito? Então, 160 mil, como nós colocamos, é o custo, e ano a ano a depreciação acumulada vai retificar o ativo contra uma despesa. Essa despesa ela é encerrada contra o resultado do ano 1. E assim por diante, eu vou lançar a crédito na conta retificadora, no ano 2, depreciação acumulada contra a despesa. E assim vai no ano 3, no ano 4 e no ano 5. Então, ao final, eu tenho uma depreciação acumulada de 100 mil, logo, o meu valor contábil líquido do ativo imobilizado são os 60 mil, aí, que é o valor residual.